São 7h11 agora e a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, criticou com veemência a aprovação pelo Senado do projeto de lei que está sendo chamado de PL da devastação. O Rodrigo Viga tem as informações. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chamou de golpe de morte a aprovação de um projeto de lei no Senado Federal na última quarta-feira que flexibiliza as regras de licenciamento ambiental no país. Segundo ela, esse projeto representa a destruição e a demolição do regramento ambiental no Brasil. Para a ministra, o país não pode retroceder nem um centímetro sequer nas agendas de preservação do meio ambiente. Esse projeto ainda vai para a Câmara dos Deputados. Estava tramitando no Congresso há quase 2 décadas. Marina disse que na Câmara haverá oportunidade de mais debate, discussão e a realização de audiências públicas. Ela até fez um apelo para que a sociedade se mobilize contra essa mudança no regramento ambiental do país. Usou até uma expressão que ela batizou de sustentabilidade política aos parlamentares que vão atuar em favor do meio ambiente. Essa matéria, aprovada na última quarta-feira no Senado Federal, conta com apoio do agronegócio brasileiro. Ainda faz críticas a entidades de preservação ambiental. O texto prevê também um procedimento especial para atividades ou empreendimentos considerados estratégicos a serem definidos por decreto. A ministra Marina Silva acha, no entanto, que há muitos pontos desse projeto inconstitucionais. Certamente haverá judicialização em massa. No entanto, a ministra do Meio Ambiente admitiu que essa foi apenas mais uma derrota do governo no Congresso Nacional. Temos uma dificuldade, sim, e isso não é segredo para ninguém, e que faz com que se tenha um trabalho constante que vem desde o ministro Padilha, o ministro Rui Costa na Casa Civil e cada um de nós fazendo tudo aquilo que é necessário para que a gente possa manter ali o diálogo com o Congresso Nacional para assegurar votações que são importantes. Tem uma questão complexa que, de fato, se mantiver essa demolição da legislação ambiental, do licenciamento ambiental, os prejuízos a gente não consegue sequer mensurar agora. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve nesta quinta-feira aqui na sede do Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro, participando de celebrações e comemorações em torno do Dia Mundial da Biodiversidade. Do Rio, Rodrigo Viga. Assunto para a gente trazer aqui para a análise dos nossos comentaristas, Deise Chiocari e Cristiano Vilela, nesta sexta-feira estão com a gente. Vou começar contigo, Deise, à medida em que a ministra diz que na Câmara o projeto poderá ser mais discutido, ter uma ampla avaliação dos mais variados pontos, mas o fato é que especialistas e ambientalistas têm criticado mesmo, têm entendido que isso pode ser um sério problema para o nosso meio ambiente. Será que dá para mudar isso na Câmara, Deise? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Nonato, bom dia, Soraya, Vilela, bom dia, audiência da Jovem Pan. Nonato, eu até queria chamar a atenção, eu acho que é difícil mudar na Câmara, respondendo a tua pergunta, e eu queria chamar a atenção para um ponto bem importante no meio de toda essa aprovação parcial aí do projeto ambiental, que é o silêncio do Palácio do Planalto. E isso indica uma movimentação desse governo Lula. Por que eu estou falando isso? Porque esse silêncio que a ministra Marina tem criticado, esse silêncio do Palácio do Planalto, ele não é só um erro estratégico. Ele mostra uma mudança muito importante no governo Lula, que é uma mudança ideológica. Eu não sei se vocês lembram, mas o governo Lula, durante décadas, criticou muito aquele projeto dos anos 70, desenvolvimentista, que sempre viu o meio ambiente como um obstáculo. A gente sabe que durante muitos anos o Brasil teve um projeto desenvolvimentista muito forte que sempre criticou o meio ambiente. Então, o meio ambiente era como se fosse a Amazônia, o próprio meio ambiente no Brasil inteiro era como se fosse uma barreira para o desenvolvimento brasileiro. E o PT sempre usou isso como uma pauta, falando que os outros partidos políticos preteriam sempre
sempre o desenvolvimento em detrimento do meio ambiente. E agora esse silêncio do Palácio do Planalto, ele mostra que existe uma conivência, mudou um pouco o discurso do PT. E aí tem uma ironia muito fina no meio disso tudo, que isso acontece, e aí vem a crítica da ministra Marina, isso acontece no momento em que o presidente Lula prometeu zerar o desmatamento até 2030 e no momento em que o Brasil vai sediar a COP em Belém do Pará. E aí existe esse silêncio no Palácio do Planalto. Então, esses compromissos assumidos pelo presidente Lula, de um lado, falam uma coisa, mas de outro demonstram outra. E o lulismo de 2025, ele me parece muito mais ceder para uma pressão do fisiologismo, uma pressão que é esse desenvolvimento a todo custo por causa do ano eleitoral e acaba deixando uma pauta que foi tão importante para o PT durante tantas décadas, que foi a pauta do meio ambiente, ela fica de lado. Mas quando que essa pauta deve voltar com tudo? No ano eleitoral. Bom dia, Deise. Bom dia, Vilela. Bom, Vilela, a gente quer te ouvir também. Você concorda com essa crítica feita pela ministra e também, voltando no ponto que a Deise tocou, né? O que é essa divergência entre o que pensa a Marina e também outros membros do governo revela justamente sobre essa prioridade da atual gestão em relação ao meio ambiente? Bom dia para você, Soraya, Nonato, Deise e todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, o governo Lula, ele desde o princípio, ele vive num equilibrar de pratos com relação à questão ambiental, justamente por abrigar no seu seio setores desenvolvimentistas, setores mais ligados à questão, à pauta ecológica, à pauta verde, e que por diversas vezes acabam gerando um determinado conflito no momento onde existem divergências muito claras, né? Como, por exemplo, na questão da exploração na margem de petróleo, na margem equatorial do Amazonas, enfim, situações que acabam levando a esse tipo de conflito. Eu vejo que uma fala como essa da ministra Marina Silva, ela é o mais do mesmo à medida que é uma defesa intransigente dentro de uma visão de mundo bastante estreita e que muitas vezes se nega a dialogar com outras visões e com determinados setores. Não se pode esconder a necessidade de uma visão igualmente desenvolvimentista ou de se reconhecer a necessidade e de se procurar formas que venham a aliar a proteção ambiental com a necessidade do desenvolvimento. Da mesma forma que não se pode querer esse desenvolvimentismo a qualquer custo, deixando de lado a fundamental pauta verde, não pode haver o contrário. E quando você tem um governo que, de alguma forma, se nega a fazer esse equilíbrio e a promover essa conjunção dos dois mundos, infelizmente, a gente vê um cenário como esse, onde o governo acaba sendo atropelado no seu discurso pela realidade dos fatos.